sacrifício continua no trono, o Cordeiro continua na intercessão, e por isso ainda nós podemos nos aproximar de Ti nesta dimensão, nestes corpos que são constituídos de carne e ossos, sangue e nervos, e que têm se tornado em templos do Teu Espírito Santo. Isto revela a humildade do Senhor, porque é muito melhor, muito mais aprazível estar numa manjedoura, no feno, com animais como ovelhas e vacas, do que estar num corpo humano imundo, cheio de vícios, de pecado, de palavras duras, descaridosas. Por isso o Senhor não pode morar num corpo imundo. O Senhor não pode estar num corpo, num coração cheio de maldade, inflamado pelo pecado. Mas o Senhor está num coração que o Senhor tem purificado pelo sangue do Senhor, limpado, adornado esta casa, não para ela ficar vazia, porque isso faria do seu último estado pior do que o primeiro, mas sim para ser cheia do Espírito Santo. Jesus Cristo, mestre, amigo, a luz divina, nos iluminando, nos ordenando, nos consolando, cuidando da igreja, do corpo do Senhor, curando os enfermos e preparando-nos para aquele momento bem-aventurado, que é a hora da aparição do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que todos tenham esta alegria em seus corações. Se eu não tivesse a revelação do sangue, como tenho dito, para o inimigo, já estaria perdido há muito tempo. Se eu não cresce naquele homem da cruz, se eu não cresce naquele sangue do Calvário, eu estaria perdido há muito tempo. Aleluias. Que cada irmã e cada irmão, cada pessoa que está aqui nesta noite, dê graças ao Senhor por não conhecer agora, não simplesmente um homem lá na cruz, mas conhecer o Senhor em si mesmo, na sua vida particular, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, tira qualquer barreira, qualquer embaraço, e deixa a água correr límpida, pura, Senhor, cristalina no nosso meio. Em nome de Jesus Cristo, dissipa todas as dúvidas e pesares dos corações. Que ninguém fique aqui frustrado, derrotado, mas todos entrem nesta atmosfera de amor, de gozo, de vitórias. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Fez lembrar um pastor que eu ouvi há muitos anos atrás, lá em Brasília. Era carioca. De vez em quando ia no Rio de Janeiro. Um dia eu assistia pregando. Ele disse que foi no Rio de Janeiro em condução própria. E na estrada eles pararam ali, uma caravana, e tomaram água
potável, uma bica que corria no barranco da estrada, não? Aquela água gostosa. Na volta eles pararam lá novamente, mas para decepção suas, estava apenas pingando algumas gotinhas de água ali naquela bica, onde corria tanta água gostosa, não? Eles ficaram decepcionados, não? Acabou a água. Ele subiu por ali, entrou no mato, descobriu que pequenas folhas foram se ajuntando na entrada da bica e então estava impedindo formar um tufão ali de folhinhas pequenas foram juntando e a água começou a se derramar pelo terreno abaixo. Então ele mais do que depressa tirou aquele monte de folhas que estava entrando na bica. Correu aquela água suja inicialmente e logo estava jorrando a água cristalina novamente. E eles puderam beber da água ali. Aleluias, né? Se porventura a vida de alguém está estancada e rios de águas vivas não podem fluir do seu ventre, você ter a alegria de um cristão, de uma cristã, são as pequeninas coisas que vão juntando hoje, uma questão hoje, outra amanhã, um mau pensamento guardado aqui, outra amanhã um outro pensamentozinho dali, uma olhadinha daqui, outra olhadinha falsa dali, isso vai juntando e daqui a pouco a água está parada, o Espírito Santo está parado. Mas nós vamos desentupir isso, né? Se houver. Se não há, o médico estava explicando como esse problema do colesterol, gordura no sangue, isso é como um encanamento de uma casa muito antigo, então vai juntando gordura ali naqueles cotovelos, naquelas curvas, e daqui a pouco está impedindo a passagem da água. Não deixa a água passar livremente como passava antes. Porque assim é quando o sangue da pessoa vai ficando muito gordo, vai entupindo as veias, o encanamento do corpo, não? Então força, com a pressão forçada, o coração fica forçado para funcionar o sangue, come muita massa, fica muito gordo, muita mandioca, muita carne de porco, as coisas assim, não é? Muito macarrão, vai engordando. Então aí onde forma essas dores de cabeça, tonturas, e o coração também vai sendo baqueado, porque tem que forçar muito para bombear o sangue. Então vem o processo de tirar a gordura da veia. É o regime, medicamentos adequados, orientados, e o sangue começa a correr livremente. A pessoa então se sente bem, a pressão fica normal, para de adormecer um lado, etc. Então, normaliza a saúde. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Aleluia. Eu sempre me lembro desse último versículo, versículo 7. Minha mãe ainda era viva, a irmã Anita dedicou esse
versículo para ela e ela anotou na sua Bíblia. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mais uma vez, Senhor, fechamos nossos olhos. Pedimos ao Senhor que não deixe ninguém com o coração pesado, para impedir que o rio de águas vivas jorre aqui, Senhor, saciando a sede de todos. Dá que cada um possa se esquecer totalmente, ó Pai, dos seus cuidados, das ofensas que tem recebido, dos maltratos, e se encontrar completamente fora da órbita da Terra, do lar pesado, carregado, e nesta hora pensar e se elevar, Senhor, até o Teu trono de graça, assentar-se realmente em lugares celestiais. Dá graça para o povo, Senhor. Dá-nos graças de nos sentirmos seguros sempre como estamos agora. Desde a mais tenra criancinha aqui, mais novinha, até o mais velho ancião, todos tenham, ó Pai Santo, o direito de usufruírem da bênção desta noite, do grande passo de fé. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos estas bênçãos. Aleluia. Amém. Somente crer. Podeis assentar-nos. Deus, através de Jesus Cristo, Senhor aqui na terra, reprovou aqueles sacerdotes, aqueles escribas, aqueles líderes religiosos que atavam fardos pesados e colocavam sobre os seus fiéis, sobre as pessoas, e nem sequer com o dedo tocava naqueles fardos. Jesus reprovou isso. Me lembro sempre da história do capitão que estava dentro do jipe, 2 soldados empurrando o jipe, um outro no volante, o capitão de lado gritando com os dois, o jipe atolado. Chegou um carro atrás, precisava passar sempre assim, quando um está atolado na frente, o que chega atrás vai ajudar. O motorista desceu, arregaçou as pernas da calça, né? Entrou no barro. Faltava justamente uma pessoa, o jipe saiu. Aí o capitão que estava de lado aqui disse: muito obrigado, cavalheiro. Capitão fulano de tal. Ele disse: as ordens, general fulano de tal. Era um general que tinha descido, faltava só a força de mais uns. Nós estamos postos aqui justamente para ajudarmos uns aos outros. Quando se fala ajuda, no sentido natural só se pensa em dinheiro, em empregos, através da política, através de todos os meios naturais. Mas nós estamos postos aqui para analisarmos as coisas pelo prisma espiritual. São viajantes adventistas desses que vendem revistas, muito preocupados com a saúde do povo. Me fez uma pergunta se nós éramos pentecostais, daqueles que fazem barulho. Eu disse: pelo prisma escriturístico nós somos pentecostais. Agora, pelo prisma denominacional, não. Nós não somos pentecostais. Mas pelo prisma escriturístico nós somos. Glória a Deus. Eu disse para ele: a igreja de Jesus Cristo é pentecostal, né? Ela crê no Pentecostes.
ela crê e recebe mesmo o Espírito Santo, como a primeira igreja recebeu ali em Jerusalém, no Senado. Mas por quê? Eles estavam reunidos para aquele fim. Eles estavam reunidos para serem equipados. Embora Jesus não tenha nomeado Maria para ser uma missionária, uma pregadora, mas ela estava no Pentecostes com os irmãos. As mulheres também estavam. Estavam reunidos numa reunião especial, não para solucionar problema conjugal, de casamento, nem mesmo de cura divina. Eles estavam numa reunião especial e estavam ali com o objetivo de serem equipados, porque eles tinham uma jornada pela frente. É possível que algumas daquelas mulheres estavam doentes e tinham problemas. Alguns daqueles homens tinham problemas, mas eles não estavam ali esperando solução de seus problemas para continuarem sendo cristãos. Eu creio que havia alguma mulher ali que tinha marido descrente, mas ela não estava ali esperando que seu marido se convertesse para que ela continuasse como uma cristã, e vice-versa. Eu creio que havia ali algum irmão, dentre aqueles 120, que tinha família descrente, mas não estava ali esperando que sua família se convertesse para receber a bênção da conversão de sua família. Estava ali para se equipar, para receber o Espírito Santo individualmente. Então, um objetivo especial, numa reunião especial: ficar em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto. Com que objetivo você veio à casa hoje? A casa de Deus? Examine um pouquinho, prescrute. Mocinha, você se recorda que a irmã Brana, a esposa do irmão Brana, se admirou muito, comentou com ele. Aquela mocinha que estava ali assentada, naturalmente, enquanto as outras estavam lá fazendo vai-vem no pátio, ela estava lendo a Bíblia, imbuída naquele espírito. Ela tinha ido na igreja com um objetivo: é chegada a hora de nós nos reunirmos exclusivamente, com dor ou sem dor, com apoio ou não do marido, ou da família, ou da esposa, nos reunirmos com um objetivo de sermos revestidos com o poder da fé perfeita, que move o Espírito Santo em nossa vida, de sermos equipados. Se os homens treinam os homens, Deus está treinando, tem treinado o seu povo e preparado o seu povo. Eles estavam reunidos não para chorar e lamentar as suas dificuldades financeiras, as perseguições, e nem mesmo a morte de Jesus, nem mesmo o desaparecimento dele, de seu meio. O profeta disse: é possível que alguém, foram muito mais, uns 500, muitos deles, grande maioria, disse: já recebi pela fé, vou-me embora. Isso é pela fé, não precisa sentir, foi embora. Outro disse: mas o meu marido vai me matar, vai me deixar. O outro disse: bom, chego lá, o que será da minha esposa? Já foi para a casa do papai. Será da minha filha? Eu sei que restaram apenas ali 120 pessoas. De todos eles que começaram animados no princípio. Vamos receber, vamos receber. Não havia uma coisa melhor do que aquela promessa. Amém? Glória a Deus. Eu estava dizendo, irmãos,
E quando Josué disse, no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele falou confiado, certo, absolutamente certo da mulher que ele tinha, dos filhos que ele tinha, e que sua casa serviria o Senhor. Eu disse, ele fez mais do que parar o sol. Isso aqui foi mais do que parar o sol. Ele parou o sol. Mas ele e sua casa servir o Senhor foi mais do que parar o sol. Aleluia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, ele era um homem equipado. É onde o profeta disse que quando Deus chama um homem, ele equipa aquele homem. Deus equipou a Josué justamente com o mesmo espírito que ele havia equipado a Moisés. E tem uma coisa, para fazer maiores obras. Deus equipou a Josué com o mesmo espírito que havia equipado a Moisés. E para fazer maiores obras. Josué sabia perfeitamente que ele estaria na frente de um povo que não estava no beabá e que não se contentava com pouca coisa, porque era um povo que havia, na verdade, sido duro de coração, mas visto e constatado que Deus estava com Moisés. Então ele não podia dar um passo sequer na frente daquele povo sem que tivesse o mesmo espírito que estava em Moisés. Porque caso contrário, um Abirão, um Coré se levantaria contra ele, um segundo Abirão, um segundo Coré, e tudo ficaria da mesma forma. Mas Deus levanta o homem, equipa o homem com seu espírito para realizar a obra de seu espírito. Você vai pondo isso em ordem para você. Nenhuma mãe, nenhuma esposa hoje pode desempenhar a sua missão escrituristicamente sem que seja equipada com o Espírito Santo, com o Espírito de Cristo. Caso contrário, vira somente bafafá, gritaria. Caso contrário, desespero, aflição. E por fim, decepção. Mas aqui está. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Ele houvera sido equipado com o Espírito que dá força para o homem e sua casa servir ao Senhor. Teria um outro objetivo aqui? Queremos saltar e já buscar a solução do problema? Vamos nos equipar primeiro. Aí tudo acontecerá. E aconteceu que quando Faraó deixou de ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, mas preferiu levar por um caminho mais distante, com mais dificuldade, e que dependeria naturalmente de tempo para cada um demonstrar. Porque tem uma coisa, se Deus te apanha aqui e já coloca ali de uma vez do outro lado, Ele não te dá tempo para demonstrar através das provas, das lutas e das dificuldades. Quantas pessoas iniciaram tão bem, e que se Deus tivesse tomado naqueles dias, estariam nos céus, mas Ele deu um curso e tombaram no caminho. Deus equipou Eliseu com o mesmo equipamento
que ele deu para Elias. Vamos caminhando assim? Aleluia. Você já vai pondo em ordem, já vai pegando tudo. Devagar. Deus equipou Eliseu com o mesmo equipamento. Agora, qual era o equipamento que Elias tinha? Eliseu tinha discernimento. E ao invés de ficar recuando, ele pediu. Ele pediu: dá-me desse equipamento. Dá-me do teu espírito. Agora, ele sabia, e Elias o avisou: dura coisa me pediste. Porque se nós pedimos a Deus o Espírito Santo, nós estamos pedindo dura coisa. Porque aquele que recebe o Espírito Santo, recebe equipamento para passar pela fornalha ardente, para passar por provas. E Eliseu pediu uma coisa dura. Mas como Josué, ele fez mais do que Elias. Eliseu fez mais do que Elias. Fez dobrado. Ele pediu. Não tem coisa melhor do que estar ao lado de um homem enviado de Deus. Eu me lembrei disso. Eliseu estava ao lado de um homem enviado de Deus. E quando aquele homem foi tirado de Eliseu, ele já foi tirado com a promessa. Eliseu já tinha a promessa de receber do seu Espírito. Se tu me vires quando eu for tirado de ti, então você alcança o que você está pedindo. É seu. Então Eliseu colou em Elias. Onde Elias ia, Eliseu estava junto. Eu creio que quando eles iam dormir, Eliseu acordava fora de hora lá, tirava uns cochilãozinhos e olhava depressa. Meu senhor daí. Estava sempre vigiando. Porque a condição era esta. E resultado, Eliseu recebeu o equipamento que Elias tinha. E às vezes você fica pensando assim, e nós pensamos: já pensou se eu tivesse o equipamento que Eliseu tinha? Que coisa tremenda não seria? Se eu fosse Eliseu, quantas pessoas gostariam de ser Eliseu? De ser aquele Eliseu que andou com Elias? Eu gostaria. Vamos adiante. Deus equipou os apóstolos com o Espírito que lhe deu para Jesus. Aqui agora nós vamos voltar para o Pentecostes novamente. Ele ungiu a Jesus de Nazaré para libertar os cativos, soltar os presos de Satanás, para curar os quebrantados de coração. E depois, mais tarde, São Pedro disse como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Em outras palavras, Ele me ungiu também para fazer as mesmas obras. Ele ungiu a igreja naquele dia para fazer as mesmas obras. Em São João capítulo 14, versículo 12, Jesus disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. E se possível, fará maiores ainda. Isto é certo? Então vamos adiante. Ele equipou os apóstolos com o mesmo Espírito que ele havia equipado a Jesus. Quando ali estava João Batista dentro do Jordão, diz o profeta que estavam ali os dois, cruzando os olhares. O profeta olhava para a palavra e a palavra olhava para o profeta.
E o profeta reconhecia a palavra, porque a palavra também reconhecia o profeta. Jesus Cristo, a palavra, João Batista, o profeta. E ali estavam olhando os dois, naquele olhar de reconhecimento. E Jesus então pediu o batismo. Ele disse: mas como tu podes vir a mim? Ele disse: não importa, vamos cumprir a justiça de Deus. E batizou a Jesus Cristo lá dentro do Jordão. E naquela hora o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba, porque é a ave mais pura que há no espaço, sobre o cordeiro, o animal mais obediente que há na terra. E então disse: tu és meu filho, em quem tenho prazer de habitar. E dali o conduziu para o deserto para ser tentado, para receber a oferta de Satanás em suas circunstâncias. Quando Jesus estava enfrentando a circunstância maior que qualquer pessoa que está aqui nunca enfrentou, o diabo chega para lhe oferecer a prosperidade, a ajuda dele, e ofereceu todo o reino político da terra para Jesus. Ofereceu todo o domínio. Isso explica perfeitamente que é ele que está na cabeça de tudo isso. Mas Jesus rejeitou, porque ele tinha o Espírito Santo. Ele era o Filho de Deus. Ele conhecia melhor dessa terra. Ele conhecia melhor desse reino. Ele sabia que esse reino termina em sangue, termina em prostituição, termina em vício, em mentira, em roubo, em assassinatos, em injustiça. Jesus sabia olhar além daquela cortina, por detrás daquela cortina bonita que Satanás pôs diante dele. Ele viu todos os crimes, todos os roubos, toda a injustiça, tudo quanto é mulher nua deste século. Jesus viu tudo ali, todo pecado, todo crime de sangue, toda pobreza, todo povo que morre de fome. Jesus viu atrás daquela cortina bonita que o diabo lhe apresentou. Mas não foi diferente com sua igreja. Se Satanás fez o mesmo, propôs o mesmo para a igreja, e a igreja de Cristo, como seu corpo, rejeitou, é porque o mesmo Espírito que estava em Cristo, que o vivificou dos mortos, estava nela. Porque se você não tiver o mesmo Espírito de Cristo, você será enganada. Você será enganado. Satanás não é como se pintam. Eles pintam um bicho chifrudo de olhos de fogo, horroroso. Não. Ele é belo, ele é bonito, ele é atraente, ele é provocante. Ele toma uma mulher e faz dela tão sensual, que cada homem que a olha a cobiça, e ela se sente satisfeita por isso. E acha que está adquirindo uma grande vantagem com aquilo. Por que ela se prepara devidamente para isso? É porque o diabo está inspirando-a, está incentivando-a, está provocando aquele desejo no seu coração. Ele está equipando-a. Porque se Deus equipa o seu povo, o diabo também equipa seu povo. No tempo de Sansão, Deus o equipou com o Espírito Santo, de tal maneira que ele pôde rasgar um leão no meio, pôde vencer a 1000 filisteus, soldados enormes, poderosos, como a queixada de jumento. Ele matou 1000 homens. E o problema dos filisteus tornou-se um homem apenas, Sansão.
E eu creio que o rei estava caminhando para lá e para cá e discutindo com os seus coronéis, com os seus generais, com os seus capitães. Como podemos fazer um homem só matar 1000 soldados, equipados como os nossos? Quem é? É uma mulher. Olha o nome dela. Dalila. Pergunta para ela qual é o assunto. É Sansão, o assunto que ela quer tratar. Mande entrar. Naturalmente estava coberta. Disse: eu quero pelejar com Sansão. Como? Uma mulher, você sozinha? Sim, eu quero derrotar a Sansão. Que desafio para os generais. Que desafio para os coronéis, que desafio para os homens hoje que não podem solucionar os problemas e estão precisando da mulher sair da cozinha, do posto de dever e tomar o lugar deles. Que vergonha! Mas como, menina, você vai fazer isso? Veio um montão de cadáver que nós estamos com ele lá. Você está vendo aqueles urubus lá? Aquilo tudo foi Sansão que fez. Aquela nuvem de urubus. Qual é a arma que você tem? Me conta. Ela disse: o senhor me dá licença aí de mostrar a minha arma, meu equipamento? Eu disse: pois não. O certo tirou aquele casacão e desfilou na frente dele. Eu disse: pode ir. Pode ir, pontos. Pronto. Vai. Vai. E vocês conhecem a história. Satanás equipou a Dalila. O diabo está equipando as mulheres com essa beleza artificial e imoral. E elas mandam mais homens para o inferno por dia do que todas as outras coisas restantes do mundo. Mas só tem uma coisa, mocinha: você só manda homem que não tem o Espírito Santo, que não está equipado por Deus. Durante as eras, irmãos, Deus equipou a cada mensageiro, e nós temos aprendido em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, que Jesus sustenta esta estrela de cada era. São 7 estrelas. Cada estrela é o mensageiro. Os castiçais são as igrejas. 7 castiçais. Ele passeando no meio destes castiçais, sustentando na sua destra a luz, a estrela, o mensageiro da era, sustentado pelo seu poder, equipado pelo seu poder. Qual foi o equipamento que Paulo trouxe? Qual foi o equipamento que Irineu trouxe? Que Martinho trouxe? Columba usou? Qual foi a arma de Martinho Lutero? Qual foi a arma de Wesley? Quem o sustentou? Quem sustentou William Marion Branham contra esse século de perversão religiosa? Ele só contra o mundo de religião. Foi o poder de Deus, foi a destra do Senhor, que João viu em Apocalipse 1:20. Ele é o mesmo que sustentou o primeiro até o último, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aleluias! Os luteranos foram sustentados com a mensagem de Lutero. O que era aquilo? Era apenas justificação pela fé. E Lutero já estava lutando contra o cavaleiro do cavalo preto. O cavaleiro do cavalo preto estava vendendo uma medida de trigo, uma medida de cevada. Então foi quando Martinho Lutero levantou, sozinho, mas sustentado pela destra. Ele era uma daquelas 7 estrelas. Ele foi a 5ª estrela que Jesus sustentou com a sua destra, com o seu poder. E associando-se a ele veio Wesley
e os dons espirituais, aumentando esse armamento, passando para o fuzil, passando para bombas voadoras. Os pentecostais tiveram a bomba voadora, como na Segunda Guerra Mundial já tinham bombas voadoras, justamente na época que o Pentecostes estava tomando lugar no mundo. Os dons tinham tomado lugar. Mas Elias recebeu um míssil atômico. A palavra total. E para lutar não simplesmente com um cavaleiro, especificamente, mas para lutar com o cavaleiro do cavalo baio, que significa justamente todos os outros associados. É o ecumenismo, é a mistura das cores. Nenhum homem levantaria o seu dedo, nenhum homem levantaria a sua voz. Elias foi equipado justamente para condenar o pecado de Jezabel, condenar o pecado de Herodias, condenar o pecado da falsa igreja. O marido de Jezabel foi Acabe, o marido de Herodias foi Herodes, e o marido dessa falsa igreja com suas filhas é o diabo, é Satanás, lhe equipando com credos, com dogmas, com coisas grandes da terra, com grandes templos, grandes construções, grandes escolas, grandes eventos, grandes realizações sociais para agradar o Estado. O diabo tem equipado essa falsa igreja, e ela tem tudo que a igreja de Jesus nunca teve. Ela tem ouro, ela tem prata, ela tem poder religioso, político, social. Ela está nas manchetes dos jornais todos os dias, falando como a igreja, como se fosse a única infalível. Ela está aí. Ela tem tudo que a igreja de Jesus não tem. Mas em compensação, a igreja de Jesus tem tudo que ela não tem. Aleluia! Não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus. Levanta-te e anda. Toma a sua vida própria. Deixa de viver por conta dos outros. Vamos, levanta-te, em nome de Jesus. Tenha Cristo em você. Aleluia! Ela tem o Espírito Santo, ela tem um profeta, ela tem a palavra, ela tem o assídio do Senhor, ela tem a coluna de fogo sobre si. Não tem ouro, não tem prata, não tem catedrais, não tem beleza natural, mas ela tem um marido, ela tem um reino. O meu reino não é deste mundo. E se o reino dele não é deste mundo, o reino dela também não é daqui. Sou estrangeiro aqui, em terra estranha estou. Glórias ao Senhor. Mas como este homem de Deus deveria sofrer, para deixar estas coisas para nós. O equipamento que Deus lhe deu exigia que ele fosse corajoso, exigiu que ele expusesse a sua vida. O equipamento que Deus lhe dá, o equipamento que Deus dá para a igreja, a mensagem que Deus nos deu, nos deixa inexcusáveis. Não permite que sejamos covardes. Aí então você vai ver a carta de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Você assentado em lugares celestiais, não para queixas uns contra os outros, não para lamentações, tocar flautas e estas coisas. Isso já passou. Agora você vai se encontrar
assentado em lugares celestiais, e por estar nessa dimensão ainda, na verdade, combatendo contra as astutas ciladas do diabo, mas agora é equipado com o capacete da salvação, com a couraça divina, com seus pés calçados na preparação do evangelho da paz, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a oração a todo tempo, a hora e fora de hora, em Espírito, não somente por você, não somente pelo filhinho, pelo papai, pela mamãe, por si mesmo, pelos seus problemas, mas por todos os santos. É um corpo unido, é um corpo recebendo o mesmo sangue, sendo irrigado pela mesma vida. É um corpo que tem o mesmo equipamento, oração, vida vivida, a palavra. Até quando conchereis entre dois pensamentos? Até quando assentareis somente para clamar, para lamentar, para tocar flautas e pedir choros de sepultamentos? Até quando? Nunca será perfeito. Nunca será perfeito, Tiago. Disse, ó Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tiago disse, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serólea, a chuva de ensinamento. Já veio? Temos sido ensinados ou não? Amém. Essa chuva de ensinamento já caiu sobre nós. Tem caído ou não? Amém. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, não vos assentais, não façam rodinhas, não consertais entre vós para queixar uns dos outros, pai de filho, filho de pai, mulher de marido, marido de mulher, e uma queixa sem fim que nunca tem uma solução. O irmão Brando disse a respeito daquela mulher que pegou o espírito errado porque não fechou os olhos na reunião. Levou 14 anos, mas um dia chegou o fim do assunto. Não chegou o fim do assunto das lamúrias. Ai, das queixas. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Condenados? Ninguém queixa sem razão. Josué recebeu o mesmo de Moisés. Eliseu recebeu o mesmo de Elias. A igreja recebeu o mesmo Espírito de Jesus. Esta noiva recebe o mesmo Espírito de Elias. Ele não tinha ninguém para reclamar. Sabe a quem ele reclamava? A Jesus lá nas montanhas. Nas suas horas de desespero, ele dizia, salva Sara, salva José, salva Rebeca. Ele falava com ele, salva meus filhos. Ele não tinha ninguém para reclamar, para queixar. E essa noiva recebe o mesmo Espírito, o mesmo equipamento. Os eleitos recebem perfeitamente, não tenho dúvida disto. Sim. A noiva sendo usada como corpo de Jesus, isto é filho de Deus. Nós temos filho do homem, profeta, filho de Deus, a igreja, filho de Davi, judeus e milênio. Como profeta, funcionou.
Chamou esquilos, apareceram. Mandou a neve parar, parou. Requereu os filhos da viúva, foram requeridos. Como profeta. Funcionou. Como filho do homem. Funcionou. Ressuscitou peixinho. Ressuscitou pessoas. Como corpo, como igreja que vai falhar? Baixe sua cabeça. Estou falando assim em espírito, não é? Não precisa inclinar sua cabeça, não. Mas incline sua cabeça em espírito e pense nestas coisas. Como filho do homem não falhou, como corpo, como filho de Deus vai falhar? Como filho de Deus vai falhar? Você já entendeu? Você está tomando a sua posição correta? Você está vendo que como filho de Deus é você. Ele não tem outra voz a não ser a sua dentro da sua casa. Ele não tem outros olhos a não ser os seus. Ele não tem outras mãos aqui na terra a não ser os seus. É Deus andando em dois pés. Isso é filho de Deus. É o seu corpo. E a voz sairá do seu corpo. Como filho do homem não falhou em nenhum desses pontos. Como filho de Deus poderá falhar? Eu não sei se vocês estão tomando sentido. Vamos ver aqui no quarto selo. Agora, ontem à noite, vimos que vinha com sua grande espada para matar. Foi no terceiro selo. A espada da palavra. A palavra de Deus é uma espada de dois fios que o matará. Espere você até que esses 7 trovões pronunciem suas vozes. E aquele grupo que em verdade pode tomar a palavra de Deus e colocá-la bem. E é isso que está acontecendo aqui, hein? Veja como as coisas estão andando em ordem. E colocá-la bem, sem nenhuma tonteria, sem nenhum isolamento daqui e dali. Então cortará e partirá. Poderão cerrar o céu. Poderão fazer isto, aquilo ou o que lhe apraz. Isso aqui está demonstrando que é esse corpo. Veja só, ele será aniquilado com a palavra que procede de sua boca. Vamos ver quem é. A qual é mais aguda que toda espada de 2 gumes. Eles, no plural. Você, nós. Eles poderão chamar 100 bilhões de toneladas de moscas, se assim o desejam. Amém. O que eles disserem, assim sucederá, porque será a palavra de Deus procedendo da boca de Deus. É que nós conversamos muita besteira, nós somos conversadores demais. Mas se nós observássemos Tiago 3, nós já seríamos perfeitos. Se nós falássemos só o necessário, tudo aconteceria o que falássemos. Se nós não fôssemos sonhadores, os nossos sonhos teriam significados. Se nós não fôssemos faladores, as nossas palavras teriam significado. Veja que autoridade tem uma mãe e um pai que só vive falando dia e noite dentro de casa, só questionando. Nenhuma. Eles poderão chamar 100 bilhões. O profeta disse na estatura do varão perfeito. Ele disse assim, que os apóstolos entravam, subiam no púlpito, que eles falavam acontecia, eles viravam as costas e não davam nem satisfação. Deixava lá alguém dizendo, isso não é assim, isso é aquilo, aquilo outro, eu creio desse jeito, eu posso ver na Bíblia 3 jeitos, 4 jeitos, 5 jeitos. Ele nem estava ligando para aquilo, virava as costas e ia embora. O profeta é a mesma coisa, segue em diante. Deixa lá, discutindo. Ele disse, Deus não discute, nem tampouco seus filhos discutem. E se você pode crer que Cristo está em você, e que você está em Cristo, então você é Cristo. Você é um pequeno Messias. Você é o corpo de Deus. A igreja é o corpo de Deus na terra. E é desse corpo de Jesus Cristo que sai toda a palavra.
Ela é a boca de Deus. É sim, procedendo da boca de Deus. É a palavra de Deus. Porém, ele sempre usa o homem para colocá-la em operação. Deus podia haver chamado as moscas ali no Egito, porém disse Moisés: isso corresponde a ti. Eu te digo o que deves fazer, e tu anda e o fazes. Assim o fez. Podia haver escolhido o sol para essa obra, ou a lua, ou o vento, porém disse Moisés, ele escolheu ser o homem. E aqui está falando neles, se referindo a esta noiva. Eu tenho outras referências, através das quais nós poderíamos comprovar isto, em outras mensagens, que na verdade é Cristo que chama os mortos. Na verdade é o profeta que chama os mortos. Na verdade é a noiva que chama os mortos. Porque o alarido é o profeta. Sem o alarido não haveria voz. Sem a voz não haverá trombeta. Tudo é Cristo. Tudo é o Senhor. Tudo é Jesus. Tudo é Deus. Agora, o que disse São Paulo? O que disse São Paulo? Aos Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27, ele diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, Cristo em você. Se isso não te exulta, se isso não te alegra, se isso não é mais do que fumo, do que álcool, do que futebol, se um gol põe todo mundo exuberante, como que essas verdades não podem alegrar os filhos de Deus? Aleluia! Queres tomar tua posição hoje? Estás aqui para fazer queixas? Ou estás aqui para receber equipamento para enfrentar essa prova? Você quer que ele tire a prova, não é? Aí você vai dizer: bom Deus está comigo. Não, peça equipamento, armadura de Deus. Seja um efesiano nesta noite, um efesiano, armadura de Deus, para enfrentar com paciência, sem queixar uns dos outros. Não precisamos afobar. Nós sabemos onde estamos parados, né? O que estamos segurando na mão. Aqui vemos a vida e a morte chegando ao seu último encontro. Que desafio, hein? A vida e a morte chegando ao seu último encontro. Quando aparece aquela mulher lá, você se lembra disso? Ali está a morte, bem-vindo à vida. Vamos ver qual que vai vencer. Ele disse: vire o rosto e seja um filho de Deus. Aqui vemos a vida e a morte chegando ao seu último encontro. Já havia encontrado com ele lá atrás, em Elias, em Eliseu, em Jesus, mas agora a coisa está aqui. O cavalo branco da vida verdadeira e o cavalo amarelo de credos misturados. Se você tem recebido o maior equipamento de todos os tempos, fique sabendo, é para enfrentar o maior inimigo de todos os tempos também. Aleluia! Aleluia! Porque se esta era reúne todos os males das eras passadas, você não pode vencer somente com um cartuchinho de Lutero. Se esta era reúne todos os males das eras passadas, fique sabendo, a mensagem desta era também reúne todas as verdades comidas pelo gafanhoto. Ficou um toco, e desse toco brotou com Lutero, Wesley, Pentecostes, Elias novamente. Tem crescido, tem dado fruto na sua vida.
A coisa está chegando a um verdadeiro desafio. Saduceu nunca foi desafio para fariseu. Herodiano nunca foi desafio para saduceu, porque eles se unem em comunismo. Eles foram um desafio para a igreja de Cristo. Aqui está o desafio, moças. Aqui está o desafio, rapazes. Aqui está o desafio, mulheres e homens, varões, crianças. Aqui quero dizer algo. Estou falando no quarto selo 196 em diante. Aqui quero dizer algo. Pode ser que vocês não queiram crer, porém busque para estar seguro. Há uma só cor original. Uma só, o branco. Qualquer outra cor é algo misturado. Cristo está sobre a palavra completamente branca. Amém? Amém? Toda cor seria branca se não houvesse intervido alguma química, se não houvesse alguma mistura. Amém? Glória! Toda a igreja estaria sólida sobre a doutrina apostólica da palavra, com o mesmo equipamento, com Deus confirmando a palavra. Se não tivéssemos a misturação de credos e denominações, ali o tem você. Agora mesmo me sinto feliz, sim, Senhor. Há uma só cor original, o branco. Não importa se a sua pele é preta, isso não vai subir. A sua alma é branca como a neve. Aleluia. Aleluia. Há uma só cor original, o branco. Nunca se tem misturado. Não, Senhor, nada de cavalo baio. Recordem, seus santos são vestidos com roupas brancas, não misturadas com credos e denominações. Encontramos que são dos credos e denominações que vem a cor misturada. Isto aqui é cor original, onde ele vem montado. A cor original também está sobre o seu povo. Abre o entendimento. Não é só sobre um homem, não. E eles têm sido submergidos no sangue, o qual limpou suas vestiduras e enviou essas cores misturadas a seu lugar. Os que são misturados se tornam amarelos e foram à morte. Fracassaram, se dobraram diante da estátua, diante das perseguições, diante das ameaças. Eu tenho dito para irmãs que estão enfrentando lutas: irmãs, Deus se agradou das mulheres que deram suas vidas nas arenas. E nesta era Ele está se agradando dessa mamãezinha que vive isso. Só quer viver no colo do marido e ser bem tratadinha, porque senão dá 10 coices dentro de um segundo. Deus está se agradando de uma cristã que para o lar ter paz tem que ficar com quem está carregando ovo sem casca. Oh, Jesus, misericórdia. Onde estamos parados? Deus se agrada de uma igreja de metal, de bronze, de latão, que não suporta as marteladas, que não suporta o fogo, que quebra à toa. Não, a sua noiva é de ouro. O ouro suporta, é maleável, bate, faz dele a forma que quer, faz dele a joia que ele deseja fazer. Não são flores de abobrinha. Se passa um hino, uma abobrinha verde, sai água. Não há sofrimento que possa ser suportado. Não há nada. Se um dia sofre alguma coisinha, aquilo acaba o mundo. Acaba toda a alegria de uma reunião, de um culto. Acaba ali fora. Acaba daqui para casa. Acaba ali no átrio. É porque esquecemos aquilo que somos, diz o profeta. E quando a igreja souber o que ela é,
e conhecer sua posição. Virar o rato. Por isso, irmãos, está aí. Cristo em vós é o equipamento que Ele deu para a sua igreja. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. Estará em vós. Não é a terceira pessoa, não é a segunda pessoa. É o mesmo que estava com eles e estaria neles. E lembre-se que não eram somente os 12 que ficaram no cenáculo. Lá tinham mulheres. Lá tinham moças, naturalmente. Lá tinham rapazes. 120 no cenáculo oravam unidos. Podiam dizer as maiores potocas para eles depois, que eles não eram enganados. Depois, então, um que negou diante da criada, sustentou Jesus diante de um sinédrio bravo, valente. A coisa foi diferente. Deixa o Espírito de Deus tomar conta do seu coração. E veja se qualquer palavrinha mal entendida dentro de casa te tira o bom humor, a alegria. E uma frase de amor para a sua esposa, para o seu marido. Mas fique sabendo, se você não suporta de um jeito, Deus te dará de outro. Se você é uma filha, você é um filho, fique sabendo, um dia você terá saudade de alguém. Um dia você terá saudade daquele marido. Um dia você terá saudade daquela esposa. Um dia você terá saudade daquela filha, daquele pai. Um dia teremos saudade uns dos outros. Um dia sentiremos a falta um do outro. Quando há fartura, há esbanjamento. Cristo está em você. E Ele é a sua esperança da glória. Ele testifica dentro de você que você é filha. E que você não tem outra posição nessa terra a não ser viver como filha. Viver como filho de Deus. A sua carne não quer. O profeta diz: o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marlon Branham. E quando você tiver noção do que é isso, você dirá: o meu inimigo não é meu marido, não é minha mulher, não é meu irmão, não é ninguém. O meu maior inimigo é essa carne que se chama fulano de tal. São esses sentimentos, essa razão, esses afetos. Cristo em você. Cristo em você. Cristo no homem não falhou. Será que Cristo no povo vai falhar? Me acudam nesta hora. Delisquem suas consciências. Se Cristo no homem não falhou, essa coluna de fogo está aqui. Ela nunca deixou o seu povo. Nunca o abandonou. Não é como essa mãe, eu disse: ainda que uma mãe deixasse seu filho, eu não vos deixarei. Está aqui. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Sim, ele saiu, a carne saiu, William Branham saiu, mas a coluna ficou. Ela está aqui, eu vivo debaixo dela, você vive debaixo dela. Nessa noite escura, espiritualmente falando, nesta noite de confusão, de trevas, a luz está sobre mim, está sobre você. Deus te acompanha, é a coluna de fogo. Estou vos carregando sob uma coluna de fogo. Estou vos dirigindo sob uma coluna de fogo. Não sob um credo, não sob um pensamento meu. Haveria razão para murmurar?
O que aconteceu com os que murmuraram, estando debaixo da coluna? Pereceram. Levantem suas mãos, se sentem assim. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. Com seu grande amor. Aleluia. Você sente o amor de Deus? Está aqui porque ama o Senhor? Há alguma queixa no seu coração ainda? Há alguma mágoa ainda? Se há, diga: tira isto, Senhor, eu jogo fora. Senhor, eu não quero queixar mais. Aleluias. Eu quero te glorificar nas aflições. Glória a Deus. Aleluias. Filtra-me, Senhor, com teu filtro. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Purifica-me, Senhor, de todo mal. Aleluia. Glória do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. O poder da morte vencido está, porque Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. O poder da morte vencido está, porque Cristo vive em mim. Como William Branham orava e amava, assim quero eu orar e amar. Como William Branham orava e amava, assim quero eu orar e amar. Cristo vive em você. Cristo não tem outra morada aqui na terra. Não tem outro lugar a não ser você. Então, quando disser Ele está ali, se você crê que Ele está ali, é sinal que você não crê que Ele está em você. Ah, isso é tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Se no Filho do Homem Ele não falhou, muito menos no seu corpo Ele falhará. O seu corpo manifestará a sua palavra. Disse o profeta: esse corpo é sua boca, e Deus falará essa palavra. Aleluia.